Versículo 8: a caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Isso é, antes de Deus terminar sua criação, Deus deu essas coisas para a igreja. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier Adão, Deus, na sua mente, ele podia pensar assim: eu não posso parar de trabalhar no terceiro dia, eu não posso parar de falar no quarto dia, eu não posso parar de falar aqui na quinta era da igreja, eu tenho que chegar até o sexto dia, formar Adão e depois descansar. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Certo, meus irmãos? Obra-prima 47. Finalmente ali veio sobre a terra a perfeição, e este foi o homem. Oh, meus irmãos, perfeição é a transformação de Lutero a Wesley, de Wesley a Pentecostes, até que chegou a hora em que Deus fez Adão. E depois de fazer Adão, Deus não fez mais nada além de Adão. Eu gostaria que os irmãos notassem isso, que depois que chegou a perfeição, Deus parou de trabalhar, Deus parou de dar novas mensagens. Não há mensagem superior à mensagem de William Marion Branham. Não há um avivamento maior do que o avivamento da revelação dos 7 selos. Esta foi a criação máxima de Deus. Este é o Adão de Deus em perfeitas manifestações. Olha, há umas que estão em prisão agora, 348, 13 é perfeição, certo? O irmão Branham fala que 13 é perfeição também. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo, novamente no natural entre seres humanos. A criação do Éden chegou à perfeição quando reproduziu um homem conforme a imagem e semelhança de Deus entre aqueles seres viventes, entre aqueles répteis, entre os luteranos, entre os wesleyanos, entre os pentecostais. O ministério chegou à perfeição quando Deus enviou o William Marion Branham. Quando Deus abriu os selos, o ministério chegou à perfeição. Meus irmãos, tem mais coisas para falar sobre perfeição. Você sabe, Jeová Jireh, segunda parte, parágrafo 150. Meus irmãos, o irmão Branham fala: olhem, nunca houve um mensageiro para as igrejas de Deus por toda a história do tempo que jamais tivesse tido um líder desde a reforma como o líder que temos tido hoje, Billy Graham, certo? Porque ele tem ido por todo mundo, vem. Notem, nunca temos tido um homem, algum reformador. Nós tomamos sangue, certo? Os crentes hoje deveriam reconhecer isso. Sangue, Finney, o que o irmão Branham diz? Sangue, Moody, Finney, Calvin, Knox, quem quer que seja, Wesley, Lutero. O que é isso, meus irmãos? São sementes de Deus sendo criadas no dia correto, no terceiro dia, no quarto dia. Que isso os irmãos não pensem que é uma ofensa. De repente alguém diz que é um animal. Não é um animal. Eu quero mostrar no espiritual a evolução de Deus, a transformação de Deus, para chegarmos até Efésios capítulo 1 e versículo 3, onde Paulo diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora você sabe o que é lugar celestial em Cristo? É posição, certo, meus irmãos? Posição celestial hoje é fazer parte da semente que brota no dia em que nós estamos vivendo. Lugar celestial em Cristo não é ser luterano. Lugar celestial em Cristo não é pular, falar em línguas, expulsar demônios. No dia de hoje não. Ainda que nós possamos fazer isso perfeitamente,
A nossa vida, o núcleo da nossa vida espiritual não está embasado em arrepios, em pulos, em gritos, em língua estranha. Porque no dia que nós estamos vivendo, isso não funciona para a salvação. As mulheres estão falando em línguas, estão cortando cabelo, estão usando roupa indecente, estão traindo seus maridos. Os homens estão falando em línguas e expulsando demônios, estão indo à praia, estão bebendo cerveja, estão fumando um charuto. Isto não pode o salvar. Tem que ter uma mensagem do dia que tira essas coisas para fora, que expulsa todo o mal de nós, que expulsa a roupa imoral, que expulsa aquele desejo de ficar bonita para os homens da rua ficarem nos cobiçando. Você compreende? Tem que ter uma mensagem assim. Tem que ter uma mensagem que a eleita de Deus possa se encaixar nela, que o eleito de Deus, que o homem, que a mulher, que eles possam construir um lar cristão honesto. E essa mensagem, meus irmãos, não está nem na primeira e segunda etapa de William Marion Branham. Você vai ver que eles têm falhado. Com suas mensagens, eles têm falhado. Eles não têm conseguido caráter na primeira e segunda etapa. Meus irmãos, porque faltou transformação. No dia do sétimo anjo, a semente que deveria gerar, não é a semente que eles estão gerando, não é a transformação que eles têm que se adequar. Meus irmãos, IGRAM, 150, Jeová Jireh, segunda parte. O único mensageiro que nós jamais temos tido nas eras da igreja, com o final do nome com HM, GRAHM, GRAM. E GRAM tem 6 letras, e 6 é o número do homem. O dia do homem, o homem foi criado em Gênesis 1, 26, no 6º dia. Mas 7 é o número de Deus. No 7º dia, Deus descansou. Não 6, mostrando que GRAHM seria para a igreja que está no mundo. Mas Abraão, agora irmão Branham devia dizer Bram, ele diz Abraão, porque no inglês Abraão tem 7 letras, ABRAHM, Abraão são 7 letras. Mas nós, meus irmãos, como crentes transformados que somos, nós observamos o cumprimento da Escritura. Nós, como transformados que somos, olhamos aquelas plantas vir à existência. Nós olhamos agora um homem sobre a terra, chamado Branham. E o que ele faz? As obras que ele faz o identificam como a perfeição de Deus. Amém. Quando Deus fez Adão, o que Adão era? Um pequeno Deus sobre a terra. Quando Deus fez Adão e o colocou no jardim do Éden, ele era um Deus menor na terra, diz irmão Branham. Irmão Branham diz na mensagem no intervalo 78, Adão podia dizer, montanha, mova-se daqui para ali. Isto seria feito. Adão podia dizer, esta árvore aqui, seja arrancada e seja plantada aqui. Isto seria feito. Mas quando? Quando Deus chegou à sua perfeição. Meus irmãos, Jesus veio como segundo Adão, a perfeição do Velho Testamento, e disse, aquieta-te mar, acalma-te vento. Ele mostrou que ele era a perfeição. E agora, no finalizar da 7ª era, nós temos a perfeição outra vez. Nós temos um homem chamado Branham, que usou desta mesma particularidade que Deus deu para Adão. Deus deu o poder da palavra falada a Adão. Jesus tinha o poder da palavra falada, e Branham tinha o poder da palavra falada. São João 14:12. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço, e até maiores do que